Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o tempo do Natal chegou ao seu término na festa do batismo do Senhor, exclusive no domingo passado. Desde a segunda-feira, a igreja celebra o tempo comum, o tempo da esperança, o tempo verde. O tempo onde a igreja vai meditando, estudando, olhando todos os momentos da vida comum de nosso Senhor, o seu dia a dia, sem nenhum aspecto grandioso do seu viver, não mais a sua encarnação, a sua meninice no Natal, não mais a sua tentação, a sua preparação, a sua ressurreição no tempo da Páscoa, mas os momentos em que ele começava a solidificar a igreja, começou a anunciar o reino de Deus. Se vocês bem lembram, no evangelho da segunda-feira, nós escutávamos como primeiro texto desse tempo comum, aquele convite: o tempo se aproxima, Deus está aqui, o reino de Deus começou, o reino de Deus iniciou. E a partir dali, a igreja começou a mostrar todos os momentos do início da vida pública de nosso Senhor. Olhem o texto de hoje, que coisa santa, que coisa grandiosa. Nosso Senhor se encontra ali no cotidiano com um leproso. Vocês sabem, não me custa lembrar, a lepra era uma doença altamente contagiosa que não tinha de modo algum tratamento, não tinha cura naquela época. E um leproso era alguém marginalizado, era alguém que vivia sofrendo. Por quê? Porque tinha que deixar o emprego, tinha que sair de sua casa, tinha que morar fora da cidade para não contaminar as outras pessoas. E todo leproso era marginalizado. Nem com a própria família podia ter contato. Para vocês terem uma noção como isso era muito dramático. Se um leproso fosse acometido da lepra, ele saía da cidade, ia ficar fora da casa, fora dos muros da cidade. E ali algum parente, talvez a mãe caridosa, levava a comida, colocava a comida e ficava de longe olhando o filho ou o parente comer. E no outro dia fazia a mesma coisa, mas não podia ter contato de modo algum, porque quem tivesse contato com o leproso também era marginalizado, deveria ficar fora para ver se despertou a lepra ou não. E aquele homem ali só tem como refúgio, aquele homem ali só tem como esperança o encontro pessoal com nosso Senhor. Observem, minha gente, que ele chega aos pés de Cristo, se ajoelha diante dele, deposita ali toda a confiança, deposita ali toda a esperança e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Ou seja, tu és Deus. Se tu quiseres, eu posso ficar curado. O que era que aquele leproso dizia assim: Jesus, queira, eu quero ficar curado. Jesus, que a tua vontade prevaleça sobre mim, me faça ficar curado dessa lepra. Ó minha gente, isso aqui é tão bonito, por quê? Porque o desejo dele aqui era que fosse o mesmo desejo de Deus: se queres, tens o poder de curar-me. Ou seja, Senhor, eu quero, mas não depende de mim. Senhor, eu quero, mas depende de ti. Cura-me, Senhor. Meus irmãos, esse pedido desse leproso aqui é um pedido para tantos de nós que passamos por tantas doenças.
sejam elas físicas, nesse tempo tão obscuro que nós vivemos, quando a gente pensa que tudo está acabando, tudo vai ressurgindo de um modo diferente. Seja a cura psicológica de alguém que está doente, seja a cura espiritual de alguém que está de verdade debilitado. E aqui, esse leproso dá um exemplo para todos nós, que devemos seguir os seus passos e dizer: Senhor, se tu queres, cura a minha doença. E aí cada um coloque diante de Deus a cura que tanto necessita para ser feliz, para se encontrar em Deus, para se realizar e para servi-lo de todo o coração. Aquela atitude do leproso ali foi uma atitude, mas tão digna, tão honesta, que encheu Jesus de compaixão. É um dos poucos textos que a Sagrada Escritura nos coloca de uma forma tão bonita. O Senhor se encheu de compaixão. O Senhor se encheu de verdade, de compaixão, de amor por aquele homem. Compaixão, vocês sabem, é um amor que vem das entranhas, vem de dentro. Como se Jesus dissesse assim: eu não posso deixar esse homem sair daqui dessa forma. Eu sou a esperança dele, eu vou curá-lo. Só que Jesus não fala simplesmente, não só fala, mas Jesus toca naquele homem. Tocar em um leproso era um crime. Jesus deveria aqui também ficar isolado. Só que é interessante porque Jesus se enche de compaixão. Não só fala para aquele homem para que ele fique curado, mas Jesus toca naquele homem como se tocasse naquelas feridas, e aquele toque ali concedesse àquele homem a cura. E Jesus diz: eu quero, fica curado. Ou seja, a partir de hoje a tua vida será diferente. A partir de hoje o teu modo de encarar a vida será diferente, porque eu sou o teu Deus e eu te curei. Olha, meus irmãos, esse encontro de Jesus aqui com o leproso é o encontro que nós devemos ter com nosso Senhor. E todo encontro com Cristo tem essa grande capacidade de nos transformar, de nos mudar. Tem essa grande capacidade de fazer com que nós, a partir do momento do encontro com Ele, vivamos uma nova vida. Só que esse encontro tem que ser honesto. Esse encontro tem que ser verdadeiro. Esse encontro tem que ser um encontro de fé. A criatura debilitada com o Criador poderoso. O homem doente com o médico que cura. De verdade, o homem com Deus. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Por quê? Porque o Senhor tocou. Por quê? Porque o Senhor quis, porque o Senhor desejou. E porque o Senhor quis e porque o Senhor desejou que aquele homem se curasse. Porque aquele homem queria que Deus quisesse. Porque muitas vezes nós fazemos pedido a Deus, mas nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, e nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer. E aqui aquele homem quer que o Senhor queira que ele fique curado, ou seja, Senhor, faça acontecer na minha vida a tua vontade. E isso aqui vai ser depois, a posteriori, posteriormente, deixado esse pensamento por nosso Senhor na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus prevaleça sobre todos nós. Só que é tão bonito isso aqui, por quê? Porque nosso Senhor cura aquele homem,
A lepra desaparece, mas Jesus aqui manda logo ele embora. De modo algum nosso Senhor quer que ele venha descumprir as regras, mas de uma forma piedosa Jesus diz: vai, não contes nada disso a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ou seja, vá na discrição, vá em silêncio, o milagre é seu, não saia falando para os quatro cantos do mundo. E Jesus aqui diz: cumpra o que a lei diz. E o que é que a lei dizia? Simplesmente que todo leproso curado deveria se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote olhasse, averiguasse e dissesse se estava puro ou não. Se estivesse puro, deveria devolver a dracma ao templo. Se não estivesse puro, deveria voltar e ficar isolado. E esse encontro aqui com o sacerdote, muitas vezes era um encontro tido como não querido, não desejado. Por quê? Porque se alguém se apresentasse ali, não estando curado, e o sacerdote tivesse contato, o sacerdote também deveria se isolar. E o que é que acontecia? Muitos sacerdotes rechaçavam olhar, averiguar se alguém estava curado, com medo de contrair a lepra também. E aqui ele vai, se apresenta, mas sai contando a todo mundo que um homem enviado por Deus agora o curou. E agora ele estava livre da maldição. E agora ele podia voltar à sua vida. Esse homem aqui não cumpre o que nosso Senhor pede. E começou a contar e a divulgar o fato. E por causa disso, nosso Senhor agora era perseguido por uma numerosa multidão. Era perseguido por tantas pessoas que só queriam de Deus a cura, que só queriam arrancar de Deus as bênçãos, mas não queriam servir a Deus. E Jesus, vendo aquela multidão que o procurava simplesmente por interesse, porque os homens dos tempos de antanho não é diferente dos homens de hoje, que só procuram Deus quando precisam, que só querem as coisas de Deus, mas não querem servir a Deus de modo algum. Aqueles homens ali iam ao encontro de Cristo para arrancar as graças e as bênçãos, e não para servir a Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo começou a ganhar corpo. As pessoas começavam a procurar Jesus, começavam a ir ao encontro de nosso Senhor. E por quê? Porque ele era um fenômeno. Era uma coisa totalmente extraordinária o encontro com Cristo. Só que vejam bem, é algo que eu vinha pensando muito por esses dias todos, em que estava na estrada, uma bagunça tão grande nessa Bahia, com essa chuva toda. Eu vinha pensando, vinha meditando assim: será que Cristo, há 2000 anos atrás, agia mais na vida do homem do que hoje? Não. A diferença é que hoje em dia quase não se tem fé sobre a terra. As pessoas têm uma fé tão ínfima, tão pequenininha, quase sem fé. Por que isso? Porque o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, porque o encontro com Ele, com o Senhor, por incrível que pareça, minha gente, é um encontro vazio. Porque as pessoas se aproximam de Cristo muitas vezes com o coração bloqueado, com o coração cheio de si e vazio de Deus.
Porque o encontro com o nosso Senhor é um encontro superficial, um encontro artificial, como a maioria das relações que nós vivemos em pleno século XXI. Observem, vejam, que as pessoas humanas não têm mais aquele calor humano, não existe mais profundidade nas relações, não existe mais uma entrega verdadeira ao outro, mas uma relação muitas vezes tão vazia, uma relação muitas vezes tão superficial, que a gente vê que o homem que foi feito para amar desaprendeu, perdeu a capacidade de amar. Por quê? Porque as relações humanas são frívolas, porque as relações humanas são vazias, porque as relações humanas não têm profundidade. O outro não é mais importante para mim, só é importante para mim quando me é útil em alguma coisa. Se não me é mais útil, o outro não me importa, eu não preciso mais do outro. E infelizmente, essa relação frívola, vazia, é refletida na relação do homem para com Deus. Uma relação vazia de sentido também. Eu procuro se eu precisar, e se estiver tudo bem, eu não preciso dele. Ele fique lá, que eu fico aqui. Ele cuide da vida dos outros, que da minha vida cuido eu. Mas na hora da precisão, na hora da necessidade, nós vemos quantas pessoas estão necessitadas de uma entrega total, de uma mudança de vida. Por esses dias, eu coloquei uma coisa numa rede social dizendo assim: o ano de 2022 será a mesma coisa se você não mudar as atitudes. Vejam, já estamos a 13 dias do ano novo. Mas quem não mudou as atitudes, o modo de pensar, o modo de agir, pode entrar ano e sair ano, que vai continuar tudo do mesmo jeito. A verdadeira mudança começa em nós mesmos. A verdadeira mudança começa nas nossas opções diárias. Muitas vezes, para ensinar o outro a mudar de vida, muitas vezes, para que nós mesmos queiramos mudar de vida e nos entregarmos totalmente ao Senhor, o bom Deus. Vamos, pois, na divina liturgia que ora celebramos, pedir ao Senhor, o bom Deus, que derrame sobre todos nós as graças e as bênçãos dos céus, para que, levando uma vida santa, para que, levando uma vida justa, nós possamos assim alcançar os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos